Ontem aconteceu a tão esperada, né, audiência ou encontro entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira aqui do Brasil, né? E pessoal, muitas coisas aconteceram nessa reunião. A gente vai trazer aqui, né, o resumo do que aconteceu. Então já chega dando aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. E a gente começa justamente com o Eduardo Bolsonaro ironizando a fala do Marco Vieira após a reunião na Casa Branca. Então, o Eduardo, pessoal, ele criticou declarações do chanceler brasileiro após a reunião com o Rubio e afirmou que o Brasil saiu sem nada do encontro. Tá? Então, Eduardo falando, justamente usou as redes sociais, né, para comentar sobre o encontro do Mauro Vieira, né, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que foi ontem, né, e segundo relatos, né, a reunião foi forte, né, então foi forte. Em uma das publicações, o Eduardo ironizou aí a fala do Vieira após a reunião que ocorreu na Casa Branca, né, e o que que ele fala? Quando saio de uma reunião produtiva, minha cara é feliz e eu tenho muito a dizer. Não apenas cerca de 3 minutos, citando fatos passados, sem mencionar os ganhos, e no final saio correndo das perguntas. Escreveu Eduardo em referência à breve fala do chanceler após o encontro com o Rubio. Ou seja, né, quando a reunião é boa, é produtiva, né, a pessoa sai com uma cara feliz. Quando não é, ele sai rapidamente, fala algumas coisinhas que tinham acontecido, né, mas não se atém ao tema da reunião. Então, já obviamente a gente vê que não foi nada produtiva a reunião. Em uma segunda postagem, o Eduardo ele afirmou que o Brasil não conseguiu nada do que foi pedido. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e sua esposa, Vivi, também não reaveu os vistos cancelados do Barroso e companhia, e tampouco conseguiu se posicionar como mediador na questão da crise entre Venezuela e Estados Unidos. Ou seja, não, o Brasil não conseguiu absolutamente nada com essa reunião, né? Inclusive, o Mauro Vieira acabou passando vergonha lá ao pedir para tirar as sanções aí dos integrantes do STF. Tá? Então, ainda de acordo com o Eduardo, a imprensa norte-americana afirma que Rubio destacou a Vieira a sua preocupação com eleições transparentes e fim do lawfare. Lawfare, pessoal, é a perseguição política através do Estado. Quando o Estado vira uma máquina de perseguição política aos oponentes, que é o caso que está acontecendo atualmente no Brasil para com a direita. Então, a máquina estatal é voltada toda para essa perseguição, sejam juízes, procuradores, pessoal, o Estado inteiro, né, perseguindo o uso ou manipulação das leis e procedimentos legais como instrumento de combate e intimidação a um oponente, ou seja, o uso das leis como arma política. Tem isso, nada com relação a acordo comercial de tarifa, etc., vai caminhar, ressaltou Eduardo. Então, o que o Marco Rubio está pedindo, pessoal, é justamente eleições transparentes e o fim da perseguição do Estado. É isso que o Marco Rubio está pedindo. Né? Vamos ver agora o Mauro Vieira, ele deve falar com o governo Lula sobre o que foi falado na reunião e as solicitações do Marco Rubio. Tá? A imprensa, entretanto, Mauro Vieira afirmou que o encontro com o secretário foi muito produtivo. Então, vamos ver o que diz aqui o Mauro Vieira, pessoal. Então, o encontro foi muito produtivo, em clima excelente de descontração e de troca de ideias e posições de uma forma muito clara e objetiva, e com muita disposição para trabalhar em conjunto para traçar, então, uma agenda bilateral de encontros para tratar de temas específicos de comércio. Pessoal, não haverá reuniões para tratar sobre comércio antes de acabar a perseguição à direita e antes de acabar
essa questão das eleições limpas, né, pessoal? Eleições que a direita possa participar, inclusive, com Bolsonaro. Segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, os dois lados concordaram em iniciar negociações sobre as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos contra o Brasil em breve. Ou seja, nada. Com certeza o Marco Rubio deve ter falado que não vai mudar nada até que o Brasil não tome jeito, né, pessoal? Então não faça o que tem que fazer, o tema de casa. A agenda de reuniões em Washington e Brasília será definida por Vieira e Rubio, que devem manter contatos nos próximos dias para discutir e alinhar os encontros bilaterais entre negociadores dos dois países. Sobre o possível encontro dos presidentes Trump e Lula, o chanceler brasileiro afirmou que os dois devem se reunir em breve. Tá aí. Então, nada de novo, né? E aí, pessoal, a gente vê Eduardo Bolsonaro, aqui numa próxima notícia, prevê que os Estados Unidos viabilizará a candidatura ao Planalto, tá? Então, alvo da investigação do STF pode deixá-lo inelegível, o Eduardo, após suas fichas na atuação do governo Trump. Então, ele planeja se lançar à presidência da República no próximo ano, o Eduardo, mas a investigação que tramita no STF ameaça seus planos, tendo em vista que uma condenação o deixaria inelegível, né? Então, aliados, Eduardo diz não temer inelegibilidade, pois avalia que os Estados Unidos atuarão de forma a viabilizar a sua candidatura ao Palácio do Planalto. O deputado sustenta que ministros do STF estariam atraindo para si novas sanções da Casa Branca, caso o condenem por coação no curso do processo. O parlamentar é acusado de articular punições a magistrados na tentativa de alterar o curso do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Me diz aí nos comentários, você votaria no Eduardo Bolsonaro? Sim ou não? Tem enrolação. Então, Eduardo ainda argumenta que as sanções foram definidas por Washington, não por ele próprio, e prevê a reação do governo Donald Trump caso o Supremo avance para condená-lo. Tá aí, pessoal. Então, muita coisa por acontecer ainda. Vou trazendo as novidades, mas acredito sim que o Eduardo é um nome bem forte para a candidatura à presidência da República. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho do Barroso, o Barroso que passou mal na quarta-feira, né, e acabou indo para o hospital, né, ele que deve estar se aposentando hoje, sexta-feira, né, então a gente vai entender um pouquinho o que aconteceu aqui, né, ele fala com a imprensa que após a alta que ele teve do hospital, ele estava internado desde quarta-feira, após passar mal em compromissos oficiais, tá? Então, deixa eu abrir aqui, pessoal, só um minutinho. Vamos lá. Então, o ministro do Supremo, o Luiz Roberto Barroso, deixou o hospital ontem, em Brasília, após receber a alta hospitalar. A imprensa, ele frisou que está bem e considerou o episódio como um susto. Pessoal, imagina o nervosismo que está o Barroso. Ele não quis nem esperar a aposentadoria dele, que sair 8 anos antes, né? Imagina o nervosismo que ele deve estar sofrendo aí com esse negócio das sanções dos Estados Unidos, que já deve estar batendo a porta, né? Já perdeu o visto. Daqui a pouco vai pegar uma Magnitsky pela frente, bloqueando todos os bens dele fora do Brasil. O Barroso foi levado ao pronto-socorro desde quarta-feira, após passar mal durante compromissos oficiais. A equipe médica suspeita que o episódio tenha sido causado por uma virose, né? A aposentadoria do Barroso abrirá uma nova vaga no STF, né, que a princípio será substituída pelo Messias, né, o PGR. Vamos ver o que acontece, eu vou atualizando vocês assim que as novidades surgirem. E aí já peço aí que, se você chegou até aqui no vídeo, dá aquele like para ajudar na divulgação do canal, né, e deixe seu comentário aí, o que você acha do Eduardo como presidente, se candidatando para presidente da República em 2026. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo.
Até mais. Tchau, tchau.